Olá, eu sou o professor Arthur Góes, professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino. E nós estamos no projeto Aprova Mais, o Enem dos concursos de iniciativa do governo estadual. Você vai acompanhar a nossa aula de hoje a partir do QR Code e você vai ter o acesso à apostila, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e também bem simples. Nós vamos falar sobre o período composto por subordinação, mais especificamente das orações adverbiais. Como as orações adverbiais são as mais numerosas, a gente vai dividir a aula em duas, certo? Hoje nós vamos falar das orações adverbiais 1, certo? Primeiramente, vamos relembrar o que são orações adverbiais. Bom, para isso, basta que você lembre a função do advérbio. O advérbio, classe gramatical, tem uma função bem definida. Qual é? Expressar uma circunstância, né? Basicamente em relação a um verbo. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, certo? Você lembra? Bom, para deixar bem claro o que é uma oração adverbial, olha só, o que você tem? Você tem uma oração que vai exercer a função do advérbio, tá? Essa ideia fica bem clara a partir da observação desses dois períodos, né? Quando eu digo assim, ele chegou na hora do almoço. A função do termo na hora do almoço é de um advérbio de tempo, certo? Mas notem vocês que esse primeiro período é um período simples. Você só tem um verbo, no caso o verbo chegar, né? Na hora do almoço é um mero adjunto adverbial, uma locução adverbial de tempo, certo? Já no segundo período, quando se diz ele chegou quando todos almoçavam, o que aconteceu? Notem, aquele que era um termo, né, na hora do almoço, passa a ser uma oração. Por quê? Porque no lugar do substantivo, observe, almoço, entra o verbo, né? Ele chegou quando todos almoçavam. O quando é o conectivo temporal, ele expressa a ideia de tempo. E aí você está diante de uma oração adverbial temporal, tá? Então, a oração adverbial, não esqueça, ela sempre expressa a ideia. E, apesar de mais numerosas, são as orações de mais simples identificação. Tudo bem? Tá. Hoje nós vamos lembrar apenas de 6 orações. Vamos lá. A primeira são as orações adverbiais causais. Como o próprio nome diz, elas expressam a ideia de causa, tá? A causa costuma ser confundida com a explicação, mas atentem para isso, tá? Para haver ideia de causa, para haver oração causal, você obrigatoriamente tem que ter uma relação de causa e consequência. Para toda causa existe uma consequência, assim como para toda consequência existe uma causa. Tudo bem? Então, preste atenção, quando se diz a partida foi transferida porque estava chovendo forte. A partida foi transferida porque estava chovendo forte. Isso pode ser uma ideia de explicação? Não. Por quê? Porque a ideia de causa e consequência está muito nítida. Observem, quando se diz a partida foi transferida, isso é o quê? Uma consequência. Qual foi a causa disso? Porque estava chovendo forte. Estava chovendo forte, qual foi a consequência disso? A partida foi transferida. Então, essa relação de causa e efeito, causa e consequência, é que faz a diferença para a oração explicativa, que é coordenada, não se esqueçam, coordenada cinética. O segundo exemplo, como não souberam administrar o negócio, a empresa faliu. Ó, novamente, a empresa faliu. Qual foi a causa disso? Como não souberam administrar o negócio. A relação de causa e consequência. Atentem para o fato de que a segunda oração, ela está na ordem inversa, o segundo período, perdão. Ele está na ordem inversa. Por quê? Porque a oração subordinada, ela é a primeira. O conectivo é o como, observem. Ele poderia perfeitamente estar na ordem direta. A empresa faliu, eu só teria que mudar o conectivo. A empresa faliu porque não souberam administrar o negócio, certo? Isso é comum nas orações adverbiais, essa inversão de período. Tudo bem?
A oração consecutiva associa a ideia de consequência. A ideia de consequência. Vejam os exemplos. Dormi tanto que perdi a hora. Dormi tanto que perdi a hora. Quando se diz dormi tanto que perdi a hora, notem como a segunda oração ela expressa agora a consequência. Dormi tanto. Qual foi a consequência disso? Perdi a hora. Tá bom? Outra coisa interessante para a gente lembrar em relação às orações consecutivas, elas vêm antecedidas de uma oração com um termo intensificador. Tá? Ele falou tanto que ficou rouco. O que ficar rouco é a oração consecutiva. Expressa a ideia de consequência. Tudo bem? Ando tão à flor da pele. Qual é a consequência disso? Qualquer beijo de novela me faz chorar. Certo? Bom, as orações comparativas também são de fácil identificação. Tá? Você estabelece uma comparação entre dois elementos. Olha só, eles agiam como adolescentes imaturos. O cuidado que se deve ter aqui nas orações comparativas é o seguinte: você só tem um verbo. Agora atenção, só um verbo expresso, o outro verbo está implícito, né? Quando eu digo eles agiam como adolescentes imaturos, o verbo está implícito. Eles agiam como adolescentes imaturos agem, certo? O verbo está sempre implícito. E aí o conectivo como é o conectivo comparativo, certo? A segunda frase é outro exemplo. Ela estava muito mais calma que nós. Ela estava muito mais calma que nós. Eu estou estabelecendo uma comparação entre ela e nós. Você tem a ideia de comparação. Agora o conectivo que também pode vir antecedido do que, né? Sou mais humilde do que ele. Pode vir o do que, ou então apenas só o que. As orações conformativas passam a ideia de conformidade. O que é conformidade? Algo que está em consonância com o outro, certo? Então, olha só, quando se diz conforme anunciaram as pesquisas, os preços subiram. Os preços subiram segundo anunciaram as pesquisas. Observa a ideia da conformidade. De acordo, né, com o que anunciaram as pesquisas, os preços subiram. Aqui estamos diante também de um período na ordem inversa. O conectivo é o conforme. Na segunda frase, fizemos a atividade segundo o professor nos pediu. Conforme, segundo, né? São os conectivos aí conformativos. Tudo bem? Ó, na frase do Sam Levinson, a gente observa nitidamente uma oração comparativa. Não fique olhando o relógio, faça como ele, mexa-se, certo? Uma frase bem interessante para você visualizar melhor uma oração comparativa, tá bom? Faça como ele faz, olha o verbo implícito, né? Mexa-se. Pronto. A última das orações adverbiais, condicionais dessa primeira parte, claro, são as orações condicionais. A ideia de condição também é uma ideia muito simples de ser identificada, certo? Vamos lá, então? Haverá apresentação da peça se os convidados comparecerem. Observem, com uma nítida ideia de condição. Há uma condição para a apresentação da peça. Que condição é essa? É o comparecimento dos convidados. Tá bom? Então, haverá apresentação da peça caso o conectivo se, o conectivo caso, né? Eles passam essa ideia de hipótese, de condição, caracterizando aí as orações condicionais. Caso você chegue mais cedo, abra os portões do estádio. Aqui é a ideia de hipótese. Abra os portões do estádio na hipótese de chegar mais cedo. Então, sendo hipótese ou condição, você tem a oração adverbial condicional. Tudo bem? Assim como fizemos comentário em relação às orações coordenadas, as orações adverbiais, os conectivos podem assumir mais de um valor. Daí a importância de você identificar as ideias e não meramente decorar os conectivos. Observe esses 3 exemplos, esses 5 exemplos. Como ele estava cansado, resolveu não sair.
Como ele estava cansado, resolveu não sair. Como uma criança mimada, ela se comportou na reunião. Na terceira, como indicaram as pesquisas, ele foi reeleito. Notem que as 3 orações são introduzidas pelo mesmo conectivo, o como, né? Mas nas 3 orações o sentido é diferente. Tudo bem? Na primeira, a ideia de causa, ele resolveu não sair. Por quê? Qual foi a causa disso? Ele estava cansado. A segunda, está nítida a ideia de comparação, né? Como uma criança mimada, ele se comportou, comparando alguém a uma criança mimada. E na terceira, ele foi reeleito segundo indicaram as pesquisas, conforme as pesquisas indicaram. Então, é o mesmo conectivo com 3 valores distintos. Atentem para isso, o que vai acontecer também nas 2 últimas frases. Visualizem. Desde que nos conhecemos, ficamos muito amigos. E desde que todos me apoiem, aceitarei o cargo. Também aqui é a mesma locução, né? A mesma locução. São 2 palavras com o valor da conjunção. Então, olha só. O desde que, na primeira frase, passa uma ideia de tempo. Nós ficamos muito amigos. Desde quando? Desde que momento nós ficamos amigos? Desde que nos conhecemos. A ideia de tempo. Já na frase de baixo, eu aceitarei o cargo com uma condição. Qual a condição? Se vocês me apoiarem. Caso vocês me apoiem. Então, o mesmo conectivo com ideias diferentes. Atentem para isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos resolver as questões. Primeira questão, que aqui a gente identifica uma oração causal, tá? Lembrem-se, a oração causal tem que ter relação de causa e consequência, tá? Qual é a opção correta? Vamos lá? Opção correta é a letra C. O índice de contaminação aumentou porque as pessoas não obedeceram ao distanciamento. É a única que tem relação de causa e consequência, tá? Ó. As pessoas não obedeceram ao distanciamento. Qual foi a consequência? O índice de contaminação aumentou. O índice de contaminação aumentou. Qual foi a causa? As pessoas não obedeceram ao distanciamento. A oração que está sendo introduzida pelo conectivo passa ideia de causa. Na letra B, na letra D, tá? Você tem ideia de consequência. E na letra E, você tem ideia de explicação, tá? Na letra E e na letra A é explicação, porque não tem relação de causa e consequência. Tudo bem? Na segunda questão, agora nós vamos identificar a oração consecutiva, a oração que expressa ideia de consequência, tá? A letra A diz: o ministro foi demitido porque não tomou as medidas certas no combate à dengue. Seria isso consequência? Como os motoristas são imprudentes, o índice de acidentes só aumenta a cada ano. A letra C diz: eles estavam tão distraídos com o brinquedo que não viram o tempo passar. A letra D diz: aquelas pessoas foram presas porque desviaram muitos recursos. E a letra D diz: decepcionados que estão, os eleitores decidiram não comparecer às urnas. Olha só, gente, opção correta, a letra C. Notem como a ideia... Lembre-se que eu falei para vocês sobre o conectivo intensificador, né? Eles estavam tão distraídos. Qual foi a consequência disso? Não viram o tempo passar, tá? As outras orações, a letra A, a letra B, a letra D e a letra E são orações adverbiais causais, tá bom? Pronto, vamos então aqui para a quarta questão. A quarta questão traz uma frase, né? Assim como a lua, a vida é resumida em fases. Assim como a lua, a vida é resumida em fases. Bom, olha só, bem fácil, né? A vida é resumida em fases, da mesma forma que a lua, assim como a lua, há uma nítida comparação entre a vida e a lua. Então, opção correta da terceira questão, letra C. A quarta questão pede que nós encontremos uma oração com ideia de conformidade, tá bom? Ideia de conformidade. Então vamos lá. Como havia muito barulho na sala, resolvemos mudar de lugar. O interessante dessa questão é que todas as orações têm o mesmo conectivo. Agora sim você vai ficar atento.
pois só uma tem ideia de adversidade, tá bom? Perdão, a ideia de conformidade. Como uma bolha, as pessoas vão criando seus grupos nas redes sociais. Como já estava combinado, os policiais não entraram no escritório. Como as verbas foram desviadas, a obra não foi concluída. E como um cão sem dono, ele perambulava pelas ruas da cidade. Bom, vamos lá, vamos fazer por eliminação, né? Você que está atento aí, prestou atenção, vai observar. Olha só, na letra B e na letra E, temos ideias de comparação, não é isso? Estou comparando alguém a um cão sem dono. Na letra B, eu estou comparando a ação das pessoas nas redes sociais como uma bolha, né? Da mesma forma, notem. Então, B e E são orações comparativas, certo? A letra A e a letra D, visualizem, elas estão expressando ideia de causa, né? Nós resolvemos mudar de lugar. Qual foi a causa disso, né, gente? Nós resolvemos mudar de lugar porque havia muito barulho na sala, certo? Então você tem uma relação de causa-consequência, tudo bem? Resolvemos mudar de lugar. Qual foi a causa? Havia muito barulho. Havia muito barulho, qual foi a consequência? Resolvemos mudar de lugar. Então, na letra A, assim como na letra E, nós temos ideia de causa. Perdão, na letra A e na letra D. A obra não foi concluída. Qual foi a causa disso? As verbas foram desviadas. As verbas foram desviadas, qual foi a consequência disso? A obra não foi concluída. Opção correta aí. Então, na quarta questão, letra C. Tudo bem? Tá, atenção, mais uma vez relembrando. Temos o mesmo conectivo, mas temos ideias diferentes. Na quinta questão, nós temos o seguinte, visualizem. Temos a seguinte frase, né? Se der errado, a gente dá um jeito. Se quebrar, a gente conserta. Se bagunçar, a gente arruma. E se tudo acabar, a gente recomeça. Tá? Uma frase motivacional. E você vê uma sequência, certo? Você vê uma sequência aí de conectivos, no caso do conectivo se, né? Se der errado, a gente dá um jeito. Se quebrar, a gente conserta. Se bagunçar, a gente arruma. E se tudo acabar, a gente recomeça. A questão explora o seguinte. Na frase acima, há uma sequência de orações expressando ideia de... Tá? Então, vamos lá. Voltando novamente aqui para a oração, certo? O que você faz? Não se esqueçam. Você lembra de substituir. Há uma forma de identificar é a substituição dos conectivos. O se, ele pode ser substituído por caso, visualizem. Caso dê errado. Isso é interessante nas orações condicionais. A troca, a substituição de um conectivo por outro implica a mudança no verbo, né? Caso dê errado, caso quebre, caso bagunce e caso tudo acabe, né? A gente recomeça. Então, opção correta aí, letra E, a ideia de condição, tá certo? Então, hoje nós falamos sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são 9. Hoje nós falamos apenas de 5 orações, certo? Falamos das orações causais, consecutivas, comparativas, conformativas e condicionais, certo? Lembrando, as orações adverbiais sempre exercem a função de expressar circunstância, tá certo? De expressar ideias que precisam ser identificadas, tá bom? E aí, assim como as orações coordenadas, você não deve esquecer. As orações subordinadas, os conectivos podem assumir diversos valores. A gente chama isso de polissemia das conjunções. Um só conectivo, como é o caso do conectivo como, ele pode assumir mais de um valor
caracterizando aí, portanto, essa necessidade de você não decorar as conjunções e sim entender e sim captar o sentido daquilo que está expresso lá nas orações. Tá certo? Tá tudo bem? Isso. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.